Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como os ideais da Torre de Babel estão mais vivos do que nunca. Enquanto isso, aqueles que se dizem adoradores de Deus ou cristãos estão completamente distraídos. Essa imagem que você vê agora, à sua esquerda você tem uma pintura aí do século XVI que representa a Torre de Babel. E ao seu lado direito eu vou te explicar o que é esta construção tão imponente, tão moderna, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos falar nesse vídeo, né? Que é uma representação, vou te mostrar, da Torre de Babel, e pouca gente sabe dessa história. Mas antes de começar a te mostrar esse dado histórico aqui, ou melhor, esse dado atual, eu quero te mostrar o seguinte. Precisamos entender e lembrar que a ideia da Torre de Babel se dá lá em Gênesis capítulo 11, quando um povo, muito possivelmente liderado por Nimrod, eles resolveram criar uma torre que subisse o mais alto possível, para que assim eles se localizassem, tivessem uma referência e então eles não se espalhassem. Mas aquilo era uma afronta contra Deus. E nós temos vários elementos aqui para mostrar isso. Vou te mostrar apenas dois. Primeiro porque o próprio Deus, ele intervém naquela história, né, espalhando aquele povo que estava unido num propósito contra Deus. Veja, era uma união contra Deus. Então, de que forma Deus interveio ali? Deus simplesmente, ele distribui línguas, idiomas diferentes, de forma que, falando idiomas diferentes, eles não se entendiam e aquele propósito não podia ir avante. Mas quem era aquele líder que muito provavelmente ele estava à frente daquela rebelião? Era um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele era simplesmente bisneto de Noé. Noé gerou Cã, Cã gerou Cuxi, Cuxi gera Nimrod. Então, quando Deus espalha aquele povo ali, para que aquele intento não pudesse progredir, então a Bíblia vai dizer no versículo 9 do capítulo 11 de Gênesis: por isso se chamou o seu nome de Babel, porque ali se confundiu o Senhor, ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. E aí fica conhecido esse fato como o acontecimento ali da Torre de Babel. Babel significa confusão, mistura, então aquela mistura de línguas encerrou aquele objetivo que era contra Deus. Olha que coisa interessante. O historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século depois de Cristo, olha o que ele vai falar sobre Nimrod. Olha aqui o que ele diz que é interessante. Pouco a pouco transformou, ele está falando de Nimrod, pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Pausa. Observe o que ele está dizendo. Uma das formas que Nimrod entendia que ele podia afastar os homens do temor a Deus era fazê-los com que eles entendessem que eles precisavam ser dependentes do seu próprio poder. Ou seja, o homem deixa de depender de Deus, de temer a Deus, para depender de si mesmo. Isso é aquilo que eu venho falando nos meus vídeos sobre o que é luciferianismo. Luciferianismo, ele tem o mesmo sentido que o humanismo. É a doutrina do homem, é o poder centralizado no homem, é o homem passando a ver a humanidade como uma resposta para tudo, né? Nós estamos explicando isso lá naquela série que eu tenho, Humanismo, ONU, Luciferianismo. Mas vamos aqui. Então, continuando aqui. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra. E aí continua, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água, e vingaria a destruição dos seus antepassados. Pausa. Então ele construiria uma torre mais alta do que as águas pudessem alcançar, de forma que se Deus destruísse de novo, aquele povo teria como se livrar do poder de Deus, né, buscando a parte mais alta da torre. Continuando, o povo estava ansioso de seguir esse conselho,
achando ser escravidão submeter-se a Deus. Pausa. Isso aqui é luciferianismo. Eu estou explicando lá o que significa isso. Veja, gente, o que acontece? Então, achar que servir a Deus é uma escravidão significa que a opção é o quê? É o homem tornar-se dependente de si mesmo. Aí entram as ideias de Lúcifer lá no jardim do Éden, quando ele disse para o homem: coma do fruto e você será como um Deus, né? Vamos lá. De modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Isso aqui está no livro, né, na obra Antiguidades Judaicas, né, de Flávio Josefo, está aqui a referência para quem quiser pesquisar. Então, você está entendendo que a intenção de construir a torre era realmente tornar o homem totalmente independente de Deus e dependente de si mesmo. Isso é luciferianismo. Isso é uma total rebelião, até porque o nome Nimrod significa rebelar. Veja, ele é considerado em muitas tradições como o pai da idolatria. Seguindo aqui. Então aqui você tem a imagem da Torre de Babel, uma pintura do século XVI, pintada por Peter Bruegel, né? Desculpa aí a minha pronúncia se estiver errada. Então você tem aqui a imagem da Torre de Babel. E aí, olha que interessante. Essa é a imagem. Olha os detalhes aqui. Veja que em cima ela mostra, parece que aqui nas suas paredes, uma obra que está inacabada, que não deu para concluir. É o que a Bíblia relata. Você tem aqui embaixo um rei e as pessoas se sujeitando ao rei. Mas observe bem aqui essa pintura que você vai entender, né? E aqui você tem aquela imagem que eu te mostrei lá no início. Isso aqui é a sede do Parlamento Europeu de Estrasburgo, na França. Veja a imagem do Parlamento Europeu, que como se assemelha à Torre de Babel. Aqui uma outra imagem, né, de um outro ângulo, a mesma imagem do Parlamento Europeu na cidade de Estrasburgo, na França. Agora veja a junção aqui dos dois lado a lado. Você tem aqui à sua esquerda a imagem da Torre de Babel e à sua direita você tem aqui a imagem do parlamento, a sede do parlamento na França. Olha aqui como essas imagens se assemelham. Alguém vai dizer aqui, é só uma coincidência. Eu vou mostrar mais coincidências aqui então. Aqui você tem de novo uma outra imagem aqui lado a lado para você poder comparar. E aqui, a que eu acho que é mais fácil de entender. Você percebe que a imagem do Parlamento Europeu é como se o último e o penúltimo andar, eles estivessem inacabados. Exatamente como mostra que a pintura do século XVI, né, do período renascentista, que, diga-se de passagem, renascentismo na verdade, uma apologia ao humanismo. Então você tem aqui a pintura, né, do século XVI, da Torre de Babel, e aqui você tem ao seu lado direito uma arquitetura, né, do Parlamento Europeu de Estrasburgo que lembra exatamente a Torre de Babel. E aí você tem aqui as duas, né, uma acima da outra, aqui embaixo está escrito, né, a Torre de Babel, pintura de Bruegel, né, que foi um holandês, e o prédio do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. E olha, o curioso é que esse parlamento ele é chamado de Torre Inacabada. Lembre-se que a Torre de Babel também foi uma torre inacabada. Isso aqui não é coincidência. E aí, você que acha que é só uma coincidência, você que não acredita em nada, que tudo que a gente coloca aqui você questiona, né? Olha aqui, observe bem aqui, um primeiro cartão postal, um dos primeiros cartões postais, né, do Parlamento Europeu, que estava no site lá do Parlamento. Olha o próprio cartaz. Para você que acha que tudo é teoria da conspiração, veja que o próprio cartão postal, ele mostra a Torre de Babel, a mesma imagem que eu te mostrei agora. Isso aqui é um cartão postal, né, da própria sede lá do Parlamento Europeu. E veja que o que está escrito aqui embaixo, olha só, muitas línguas, uma voz. Muitas línguas, uma voz, fazendo alusão exatamente ao que aconteceu ali com a mistura das línguas. Gente, tem que ter o coração muito duro para não entender que aqui tem uma mensagem, né, oculta que eles estão passando para a humanidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Curiosamente, eu quero te mostrar aqui uma imagem que custa aqui, uma imagem que tem um valor, na verdade, de 2 euros. Essa aqui é uma moeda de 2 euros que foi feita, né, pelos gregos, é uma moeda feita pela Grécia, mas que ela pertence ali ao mercado europeu, são 2 euros. E o que tem aqui nessa imagem? Você vê uma mulher sentada numa besta, uma mulher sentada num animal selvagem, num touro. Claro que essa mulher aqui, ela representa um personagem da mitologia grega, que é a própria Europa. Europa, para quem não sabe, era uma personagem da mitologia grega que foi sequestrada por Zeus e levada para a ilha de Creta. E aí, curiosamente, você olha para Apocalipse capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então você vê aqui que Apocalipse faz referência a uma mulher que representa a própria Babilônia, a mãe das prostituições, a mãe da prostituição espiritual, aquela que envenena o mundo com suas blasfêmias, com suas afrontas contra Deus. E a Bíblia diz claramente que João vê essa mulher, né, que representa ali toda a blasfêmia de Babilônia. E aí não é uma coincidência que essa moeda faça referência a essa mulher. Bom, gente, é isso aí. O que eu fico impressionado é o seguinte, é que eu tenho dito aqui muita coisa, eu tenho mostrado muita coisa, mas tem gente que vai olhar para isso aqui e vai dizer que é uma coincidência. Bom, é uma coincidência, né? O formato do prédio parecer com a pintura da Torre de Babel. É uma coincidência também, né? O primeiro cartão postal, o primeiro não digo, mas um dos cartões postais do Parlamento Europeu mostrar a mesma pintura da Torre de Babel. É uma coincidência eles falarem muitas línguas e uma voz. É uma coincidência uma mulher montada numa besta, né? A mesma referência que faz da palavra de Deus. Ou seja, tudo que eles fazem, eles estão fazendo uma referência à palavra de Deus, sempre no sentido contrário àquilo que vem de Deus, sempre se opondo a Deus. E a gente continua achando que é uma coincidência. Eu acho que isso aqui é muito mais do que um sinal do que está acontecendo, do que a elite global representa, ou quem eles representam e o que eles estão fazendo com o mundo. Eu espero que isso aqui sirva para você como sinal. Afinal, Jesus Cristo, ele nos disse isso: olhai para os sinais. Mas todo sinal que a gente mostra aqui, alguém entra e fala: você é um teórico da conspiração. Eu estou fazendo o meu papel. Espero que o Espírito Santo abra o seu coração e que Deus abençoe a todos.